pessoal. Tá dando de me ouvir? Tá tudo certo aí? Ótimo. Então tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no webinar, nessa manhã fria que está aqui em Blumenau. Eu não sei se aí onde vocês estão também está frio, mas aqui está frio, né? A gente sabe que não é fácil parar a rotina do laboratório para fazer outras atividades, né? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Para quem também vai continuar trabalhando e só nos escutando, também está tudo certo. Eu sou a Marcela, eu sou gerente técnica aqui da Umwelt, atuo na área de análises ambientais e desenvolvimento de kits químicos, né, para análises colorimétricas há mais de 14 anos. E junto com a Bruna, nossa supervisora de serviços, que atua na área de análises ambientais também há mais de 12 anos, vamos falar um pouquinho com vocês hoje, então, nesse webinar sobre interferências analíticas. Antes de a gente começar, só vou dar alguns recadinhos, né? Que geralmente o pessoal pergunta, então já vou responder algumas perguntas. Com relação ao material, né? Então, todo mundo que está inscrito, né, vai receber tanto a gravação do webinar, os slides e o certificado. Aí o certificado a gente vai pedir, né, isso na semana que vem, tá? O pessoal vai mandar por e-mail. E aí o certificado, quem quiser receber, é só responder esse e-mail que vai receber com o material, pedindo para mandar o certificado e colocando o nome completo para que saia bem certinho no documento, tá? Que mais? As perguntas a gente vai responder no final das apresentações. Então a gente vai deixar um tempinho ali, uma meia hora mais ou menos, para responder as perguntas, tá? Então, vamos lá. Então, as análises ambientais, começando a falar um pouquinho sobre análises colorimétricas, né? Elas têm ganhado bastante preferência nos últimos anos, né? Principalmente pela rapidez, pela facilidade que elas têm, né? Comparando com as metodologias tradicionais. Né? Então, para quem já trabalhou aí com análise de DQO em refluxo fechado, sabe a dificuldade que é, né, trabalhar com reagentes perigosos, com um volume bastante grande, né? E aí as análises em cubetas, análises colorimétricas vêm aí para facilitar bastante o ensaio, e não só para DQO, mas várias outras análises, né? Então ajuda tanto no custo-benefício, porque trabalhar com volumes menores acabam ajudando bastante, né? E a mão de obra, né? Acaba reduzindo bastante nas análises colorimétricas. Resumidamente, bem resumidamente, né, como que elas funcionam, né? Ela vai se basear então na formação de complexos coloridos, né, entre o analito, né, o que a gente quer quantificar, e os reagentes que estão contidos ali dentro da cubeta, né? E aí a gente acaba medindo a absorção em um determinado comprimento de onda, e aí essa absorção ela é convertida no resultado em miligramas por litro. Mas a gente sabe que nem tudo é fácil na vida do laboratório, né? Porque aí, quando a gente está falando de águas efluentes, a gente está trabalhando com matrizes complexas, né? Então, não é a mesma coisa do que trabalhar com um padrão preparado numa água tipo 1, que não tem interferente nenhum, né? Quando a gente vai trabalhar com essas análises e vai colocar a mão na massa mesmo, né? E trabalhar na vida real com as nossas amostras, né? Com as nossas matrizes, muitas vezes elas podem conter alguma coisa algum composto, né, que acabam interferindo nessas análises, né, e eles podem alterar essa intensidade de cor que é formada no final da reação, e aí vai acabar afetando na linearidade da curva de calibração e na sensibilidade do método. Então, por isso que a gente acabou, então, desenvolvendo esse webinar, porque a gente sabe que é uma grande dificuldade, né? Aqui na Umwelt a gente trabalha há quase 30 anos, né, com análises ambientais, e a gente utiliza, né, análises colorimétricas, e a gente sabe da dificuldade que é trabalhar com esses interferentes, identificar também esses interferentes. Então, por isso que a gente vai falar sobre eles, né? Mas então, o que são os interferentes analíticos, né? Eles são substâncias ou condições que alteram a resposta do método analítico.
Por que substâncias ou condições? Porque pode ser algum composto presente na minha matriz, ou até mesmo uma condição externa que pode trazer esse interferente. Por exemplo, a temperatura ambiente, a calibração do equipamento, né? Então, nem sempre é só a matriz que carrega esse interferente, mas alguma coisa externa também pode interferir. E eles podem causar tanto um efeito, né, positivo ou negativo. Então, o que seriam os falsos positivos? É quando o meu resultado dá maior do que realmente ele é, né? E isso vai acontecer quando, por exemplo, na minha matriz eu tenho um complexo que, que reage, né, reage com os reagentes, né, que estão dentro da cubeta, e o complexo formado, ele absorve no mesmo comprimento de onda do que aquele analito que eu quero quantificar. E aí isso vai me trazer falsos positivos, então resultados maiores do que realmente tem na minha amostra. Ou falsos negativos, que é quando o componente da minha matriz, né, que eu não quero quantificar, ele reage primeiro com os reagentes da cubeta e aí o que eu quero quantificar não reage, né? E aí dá resultados menores do que realmente tem. Então a gente pode ter interferentes positivos que aumentam o resultado e falsos e negativos que acabam baixando o resultado real. Né? E isso vai impactar diretamente na confiabilidade dos resultados. E aí algumas fontes de erro, né? Tem inúmeras, mas a gente vai né, a gente não consegue falar de todas aqui em uma horinha de webinar, mas aqui são as principais que a gente encontra em análises de águas e efluentes, né? Então, interferentes físico-químicos, muitas vezes, então, a turbidez, a presença de turbidez e sólidos na minha matriz podem impactar, por quê? Porque a gente está falando de absorção, né? Passagem de luz, absorção de luz. E esses sólidos presentes na amostra vão acabar dispersando a luz e podem, então, aumentar os resultados. Então, a gente precisa cuidar quando a minha matriz, né, tem a presença de sólidos ou a turbidez. A cor também pode impactar, então, principalmente taninos ou resíduos industriais podem absorver essa luz, né, no mesmo comprimento de onda do analito que eu quero quantificar. Sempre a cor vai interferir no resultado? Muita gente tem dúvida, porque o efluente, né, principalmente o efluente bruto, ele tem uma cor mais escura, né? E aí o pessoal fica preocupado em fazer análises colorimétricas com essa matriz, por causa da cor. Nem sempre a cor impacta, né? Porque a gente vai, vai selecionar um comprimento de onda para fazer aquela análise, né? E talvez a cor do nosso efluente não seja absorvida naquele comprimento de onda selecionado. Então, nem sempre isso impacta, né? Mas quando a gente está trabalhando com amostras muito coloridas, a gente vai acabar diluindo essa amostra, né? E essa diluição já vai acabar tirando essa interferência da cor. Para a gente saber se a cor vai afetar ou não na nossa análise, a gente pode pegar uma cubeta, colocar a amostra, programar o nosso equipamento para o comprimento de onda que eu vou utilizar para análise e fazer a leitura da amostra e ver que resultado vai aparecer, né? Sem adicionar reagente, sem adicionar nada, só com a amostra mesmo. Se ele mostrar um resultado elevado, né? Então aí a gente já sabe que essa cor ela vai interferir no resultado. E aí a gente precisa fazer diluições, né? Ou tratar essa interferência. Mas isso a Bruna vai falar depois de como tratar a interferência com a Bruna, já estou me adiantando aqui. Variações de pH também podem impactar, né? Então, algumas análises elas têm um pH específico para acontecer, algumas reações têm um pH específico para acontecer. E aí, se o pH não estiver dentro, pode reduzir a velocidade de reação, né? Ou a reação pode nem acontecer. Então, é muito importante a gente observar qual que é a indicação do pH, né? Um exemplo aí, eu não sei se o pessoal tá nos assistindo, né? Mas a gente teve problema com o cliente e o resultado, o ensaio de DBO não funcionava de jeito nenhum, não estava dando certo, e no final a gente descobriu isso. No final, eu digo que foram algumas reuniões até a gente chegar nesse problema. Era que o pessoal estava fazendo análise com a amostra preservada, onde ela está acidificada.
E aí os micro-organismos não gostam, né, desse pH tão baixo, e aí a reação da DBO realmente não acontecia. Os micro-organismos não conseguiam consumir oxigênio, eles acabavam sendo afetados. Então, esse é só um exemplo, mas várias outras análises têm a faixa de pH ideal, né, e a gente precisa se atentar a isso. E os competidores, que são esses que eu comentei com vocês, que às vezes eles podem formar complexos, né, que absorvem a luz no mesmo comprimento de onda da minha reação, ou eles podem reagir mais rápido, né, com o conteúdo da cubeta, e aí o que eu quero analisar de fato não reage e me dá falsos negativos. Né? Então, esses são os principais interferentes físico-químicos que a gente encontra nas análises do laboratório no dia a dia. E aí a gente tem outras fontes de erro, que são as fontes externas, né? Então, pipetagem incorreta. Eu vou dizer que é muito comum a gente ver isso. Aqui uma dica que a gente dá é sempre fazer as checagens do material que a gente está utilizando para medir o volume, né? As pipetas automáticas. A gente sabe que nem todos os laboratórios possuem as pipetas automáticas, alguns utilizam pipetas de vidro ainda, bem raiz mesmo, né? E as pipetas de vidro podem trazer um erro maior para o volume pipetado, né? Mas fazer essa checagem intermediária é muito importante, fazer as calibrações das pipetas também é muito importante. E o que eu digo aqui, muito casado com a pipetagem correta, está aqui a falta de treinamento e padronização. Né? Isso aqui, tanto para execução do ensaio, né, quanto para pipetagem. Isso parece uma coisa tão simples, né? Mas a gente encontra muito erro de pipetagem ainda nos laboratórios, falta de treinamento do pessoal mesmo. As pipetas automáticas, até aquela, quando utiliza o segundo estágio, né, a gente aperta ali o pistãozinho em cima, né, e a pipeta tem um segundo estágio. Quando que eu utilizo aquele segundo estágio para medir o volume, a gente não utiliza, a gente só utiliza ele para dispensar, né? Então, isso tudo parece muito simples, mas acaba acarretando bastante em erros. É bastante comum a gente ver isso no laboratório, né? Então, é muito importante a gente fazer essa checagem das pipetas, mas em conjunto focar bastante em treinamento, né? E padronização, ter os famosos POPs, né? Os procedimentos operacionais padrão, bem escritos, porque faz bastante diferença, né? Então a gente diz que a gente não gasta tempo com treinamento, a gente investe em treinamento, né? Porque quando o pessoal está bem treinado, a redução de erro é bem significativa, né? E aí a gente vai ver que muitas coisas a gente consegue prever quando o pessoal está treinado, e aí visualmente ele já vê que tem alguma coisa errada. Né? E se não tem esse treinamento para saber que aquele comportamento não é o esperado, a análise continua até o final e o erro muitas vezes nem é percebido. Né? Então, é muito importante essa parte de padronização e investir em treinamento do pessoal. Concentração fora da faixa também é muito comum. Né? Então, se o kit, né, indica, né, o kit ou análise, qualquer análise, né, indica que a faixa de leitura é de 1 a 20, é importante que a gente respeite essa faixa. Ela não foi colocada ali por qualquer motivo ou porque alguém decidiu que achava bonito deixar de 1 a 20. Não, é porque realmente os reagentes, né, as soluções preparadas para aquela reação foram pensadas, né, na reação, naquela concentração. Então, né, às vezes vem, isso acontece bastante, né? O meu resultado, eu estou fazendo fósforo, vamos dizer, eu estou fazendo uma metodologia que a faixa de medição é de 1 a 20. E o meu resultado deu 22. Daí vem, Marcela, mas está muito próximo, 22 é 20, posso aceitar esse resultado? Não. Por quê? Porque pode ser que realmente seja 22, né? Ou geralmente a gente coloca as soluções em excesso, né? Para que tenha aquele chorinho ali. Então pode ser que seja 22, mas pode ser que eu tenha muito mais fósforo e a reação só parou em 22 porque os reagentes acabaram,
né? Então não tem mais reagente ali dentro da cubeta para reagir com o restante de fósforo que eu tenho na minha análise, né? Então pode ser que eu esteja subestimando o meu resultado, porque ele já está fora da faixa de leitura. E isso é muito importante. Então, é muito importante escolher a faixa correta, né? E trabalhar com diluições, não tem problema nenhum. Quem trabalha aí com cálculo de incerteza, a diluição geralmente é vista como um problema, né? Ah, vai aumentar muito o erro, né? Vai aumentar a incerteza do meu método, né? Então eu não gosto de fazer diluições. E, na verdade, quem faz, né, quem já trabalhou aí com cálculo de incerteza, a gente sabe que o erro da diluição, né, ali a incerteza que é vinda por causa da diluição de uma amostra, né, ela é muito pequena. Então, o ganho que a gente tem, né, depois a gente vai ver que é uma das artimanhas que a gente utiliza para eliminar interferentes é a diluição da amostra. Então, é muito maior, é muito melhor diluir para eliminar interferentes e ficar dentro da faixa de medição do que utilizar, né, fora, né, fora da faixa, né? E, quando a gente consegue isso, nem sempre é possível, né? Mas quando a gente consegue, principalmente, colocar no meio da faixa, é melhor ainda, né? Porque a incerteza nas extremidades da faixa são maiores, né? Então, ali no nosso, principalmente no nosso limite inferior de quantificação da nossa curva, né? A, ela é muito mais sensível, então acaba, às vezes, a incerteza acaba ficando um pouquinho maior. Então, se a gente conseguir, né, colocar o resultado esperado para o meio da faixa, é melhor ainda. E também um problema comum de a gente ver são cubetas contaminadas, né? Então, a gente sempre tem que limpar com papel macio as cubetas, utilizar luvas, né, segurar a cubeta pela tampa ou na parte superior da cubeta, né? A gordura da nossa mão acaba também fazendo o desvio da luz, né? Lembra que a gente está falando aqui de passagem de luz pela cubeta, né? O equipamento vai ler do outro lado o que é transmitido, né? E vai acabar diminuindo o que está sendo absorvido. E a gente vai ter o resultado do que é absorvido. E aí a gordura da nossa mão vai fazer com que essa luz seja desviada e também vai dar um resultado errado. Então é importante a gente manter a limpeza das cubetas, né? E utilizar luvas e segurar preferencialmente pela extremidade da cubeta. E aí, como identificar, então, os sinais de que eu tenho interferente na minha análise, né? Então, lembra que eu falei ali do treinamento? É muito importante o treinamento. Então, o pessoal, quando está bem treinado, aqui já nessa primeira fase, que é a inspeção visual, muitas vezes já vai pegar o problema. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês de alguns interferentes, e aí a gente vai ver que alguns a gente consegue já, na hora que a gente adicionar a amostra, observar que tem algum interferente. Então, essa parte aqui da inspeção visual sem treinamento, eu vou dizer que é quase impossível, né, a gente pegar, porque a pessoa precisa saber o que, que é normal e o que, que não é normal para aquela análise. Né? Então, é muito importante, né? E também verificar se a amostra apresenta cor atípica, turbidez, né? Então, isso aqui também já vai, antes mesmo de a gente adicionar a amostra na, na cubeta, a gente já começa essa avaliação visual, né, com a amostra, para ver se eu já vou ter que tratar e fazer um preparo da amostra antes mesmo de colocar na cubeta. Depois que eu passei por esse teste visual, não peguei nada, mas eu ainda tenho alguma, né, ou mesmo peguei, né, e eu só quero comprovar que eu tenho realmente um interferente, a gente pode fazer os testes de spiking, que nada mais é do que a amostra fortificada. Para quem trabalha aí com o sistema da qualidade ali no laboratório, sabe que a gente precisa fazer amostras fortificadas, né? E nada mais é que adicionar padrão na minha amostra, numa concentração conhecida, e depois calcular a recuperação do padrão. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz a minha análise, eu faço a minha análise, por exemplo, de DQO, só da minha amostra. Depois eu pego a minha amostra e adiciono o padrão numa concentração conhecida e faço a análise de DQO de novo. Né? Então, eu vou pegar esse resultado da minha amostra mais padrão e diminuir do resultado só da minha amostra.
E a concentração de padrão que eu vou ter no final tem que ser muito próximo do que eu adicionei, né? E aí esse muito próximo, dependendo da concentração que a gente está trabalhando, essa faixa de aceitação muda, né? Quanto mais baixinho é a minha concentração, mais baixinha é a minha concentração, maior é a variação aceitável. Né? Mas existe o DOC 8 do Imetro, por exemplo, traz as faixas de aceitação, de recuperação de padrão, dependendo da faixa de leitura que a gente está trabalhando. Aí aqui a série de diluições, como a gente falou, né? A diluição é importante para a gente eliminar interferentes. E aí, quantas vezes eu já escutei, Marcela, quanto mais eu diluo a minha amostra, maior fica o meu resultado, né? E isso é normal e é esperado acontecer quando eu tenho interferentes, porque quanto mais eu diluo a minha amostra, mais eu estou eliminando o meu interferente. Então, resultados maiores, então eu vou chegar num resultado mais próximo do real do que tem na minha amostra mesmo, né? Então, eu gostaria, né? O meu sonho é que um dia acabe esse preconceito com diluição de amostra, né, que o pessoal tem. A gente sabe que acaba sendo um passo a mais no laboratório, né, mas é muito importante essa parte de diluição para a gente ter resultados mais assertivos. E também observar a cinética da reação, né? Então, observar mesmo o desenvolvimento de cor. Às vezes a gente, né, por exemplo, eu estou fazendo análise de fósforo, depois de 10 minutos, eu li a minha cubeta e deu um resultado bem baixinho de fósforo. Deu abaixo do limite de quantificação do kit. Coloquei minha cubeta aqui em cima da bancada e fui fazer o resto, as outras análises. De repente eu olho para aquela cubeta que eu tinha feito primeiro e ela está totalmente azul. Né? A reação do nosso kit de fósforo aqui da Umwelt, a reação ela fica azul. E aí eu olho para o lado e ela está totalmente azul. Né? Então, isso indica que naqueles 10 minutos o fósforo não conseguiu reagir. Né? Mas, como ele ficou bastante azul depois de alguns minutinhos, quer dizer que algum interferente pode ter diminuído a velocidade daquela reação. Né? E aí, então, é bom eu dar uma investigada para ver se realmente é um resultado abaixo do meu limite de quantificação ou se eu tenho interferente ali na minha análise, na minha amostra, que está só reduzindo a velocidade. Então, dentro dos 10 minutos padrão que o kit traz, né, para realizar a leitura, ele só não conseguiu reagir. Né? E aí, se eu diluir a amostra, né, investigar um pouquinho mais para descobrir o que tem de interferente ali, para para ver se eu consigo eliminar esse interferente e aí sim quantificar da forma correta. Né? Então, esses quatro, eu vou dizer que são os pilares, né, para a gente identificar sinais de interferência na nossa amostra. E conhecer a origem da matriz e consultar a bula do kit ajuda muito, muito mesmo. Né? Então, porque, por exemplo, eu sei que eu vou fazer análise de uma amostra do mar, da água do mar. A gente sabe que a água do mar tem o que? Sal. Né? O cloreto, eu vou dizer que é um inimigo de quase todos os ensaios colorimétricos. Né? Eu brinco que ele o cloreto quer ser amiguinho de todo mundo e ele quer reagir com todo mundo. Né? E aí, às vezes, ele acaba reagindo mais rápido do que o analito que eu quero quantificar, e aí eu começo a ter falsos negativos. Tem casos que às vezes ele dá falsos positivos, às vezes falsos negativos, dependendo do pH da reação ali, né? Isso pode jogar um pouco para lá, um pouco para cá o resultado. Mas, enfim, ele normalmente traz interferência. Então, se eu sei que eu vou fazer uma análise de água do mar, eu já sei que eu vou precisar tratar esse interferente de cloretos antes de começar o meu ensaio. Então, isso já facilita muito no laboratório, né? Porque nem adianta eu querer fazer ali uma análise ali com a matriz pura, que eu não vou ter o resultado correto. Né? E aí a gente vai ver que visualmente, né, em algumas análises, principalmente a DQO, a gente consegue ver na hora que a gente adiciona a amostra na cubeta que ela não tem um comportamento normal. Né? Então, se o técnico do laboratório, né, estiver bem treinado, ele na hora já vai, né, tomar uma ação ali, né, se não viu que era água do mar, adicionou a amostra na cubeta,
ela não ficou da forma que deveria ficar, ele nem vai continuar, né? Porque imagina colocar análise para a amostra para digestão daquela forma mesmo, e aí só depois eu ver que eu tive algum problema, né? Então, antes mesmo, a gente já consegue resolver. E na bula, né, a bula dos kits da Umwelt, né, a gente traz, né, a gente já estudou muitos, claro que a gente não consegue se falar de todos os interferentes, né, seria impossível, mas a gente já estudou muitos interferentes e a gente sabe como eles se comportam e tem dicas, né, de como minimizar aquele interferente. Então é muito importante a gente olhar a bula, né? Às vezes a gente menospreza esse documento, né? Mas é muito importante a gente ler a bula, porque lá vão trazer bastante informações do que pode trazer de interferência, né? O que pode trazer interferência para minha amostra e para minha análise e o que eu posso fazer para eliminar eles, né? Então ela vai indicar as substâncias que podem causar essas interferências, orienta como minimizar ou eliminar, né? E trazendo esse passo a passo e ainda vai recomendar as boas práticas de leitura, né? Então isso vai ajudar na confiabilidade, na qualidade analítica. Então, é importante sim a gente procurar o documento, né, porque a gente estuda por anos, né, no laboratório. A nossa vantagem aqui na Umwelt é que a gente tanto produz os nossos kits, como a gente utiliza, né? Então, há 30 anos a gente utiliza os kits analíticos, né? E com 30 anos a gente já conseguiu juntar aí uma bagagem, né, de conhecimento do que costuma aparecer aí nas análises de águas efluentes. E aí a gente compartilha com os nossos clientes, né? A gente vai, conforme a gente vai estudando esses interferentes, a gente vai adicionando nas nossas bulas para ajudar, né? Então a gente já vai mostrando aí o caminho das pedras aí para os nossos clientes. E aí aqui alguns exemplos, então, né? Como eu estava falando para vocês ali do interferente de cloretos na análise de DQO. Lembrando que esses interferentes que vou mostrar agora não é só para os kits da Qualikits, né? Que é um que a gente comercializa. Isso são para todas as análises de DQO, tá? Então, todos os ensaios, né, independente se é Qualikits ou se é de outra marca, esses interferentes estão presentes, tá? Então, aqui, ó, um exemplo. A gente preparou uma solução de 5.000 miligramas por litro de cloreto, né? E adicionou na amostra, na cubeta. Lembrando, não tem DQO aqui, só uma solução de cloreto. Olha como a cubeta fica com esse aspecto coalhado, né? Então, eu adicionei a minha amostra e ela ficou com esse aspecto, eu já posso saber que eu tenho interferente na minha amostra, né? Então, eu não preciso nem levar a minha cubeta para digestão, né? E só depois ter um resultado, né? E deixar esfriar, fazer a leitura. Então, eu não preciso nem esperar esse tempo. Olhei, coloquei minha amostra, ficou desse jeito, opa, eu tenho interferente. Por isso a importância do treinamento do pessoal, né, do técnico do laboratório, para ele saber que isso aqui não é um comportamento legal. E aí tá, mas aqui a gente foi insistente e colocou na digestão para ver o que ia acontecer depois da digestão. Olha como fica mais difícil a gente identificar a interferência. Tem diferença, né? Então, essa cubeta aqui é uma cubeta normal, rotineira, né? Como deve ficar. E essa cubeta tem uma leve turbidez aqui na análise, na foto, né? Então, aqui ainda dá de ver um pouco menos. Ao vivo, né? Essa turbidez é um pouco mais perceptível, mas mesmo assim fica mais difícil do que quando a gente vê esse comportamento, né? E aí, o quanto que foi lido? Foi lido 365 miligramas por litro de DQO nessa cubeta, lembrando que não tinha nada, né? Então, 365 numa amostra que eu esperava ter 15.000, não vai fazer diferença. Mas agora, no efluente de saída, que eu tenho que atender lá no máximo, vamos dizer, 300 miligramas por litro, aí vai fazer bastante diferença, né? Eu posso não ter DQO, mas se eu tiver cloretos e não tratar, ele vai ter uma leitura de DQO. E lembrando que o cloretos, dependendo das características da amostra, ele pode ter um falso positivo quanto um falso negativo. Então, aqui nesse caso, como só tinha cloretos, foi um falso positivo, né? Então, ele leu 365 numa amostra que não tinha nada de DQO.
Aí outros interferentes na análise de DQO, bem comuns, né? Então, nitrito, quer dizer, bem comuns não. Nitrito não é tão normal a gente ter assim nos efluentes, né? Mas existem alguns ramos industriais que sim. Eu não sei se ainda é, mas eu sei que no passado era bastante utilizado em alimentício, principalmente na parte de frigorífico como conservante, né? Eu não sei se ainda é utilizado, mas eu sei que era. E aterro industrial, aterros no geral também encontram bastante nitrito, principalmente se está com algum problema na estação de tratamento e a desnitrificação está parando, ou a nitrificação está parando no nitrito, e aí ele pode ser um grande problema também na quantificação de DQO. E olha aqui o grau. A gente preparou uma solução de 950 miligramas por litro de nitrogênio de nitrito. E olha o quanto que ele leu de DQO. 1083. Então, essa proporção é de 1,1. Né? Então, eu leio mais DQO do que eu tenho nitrito. Né? Então, com certeza, eu preciso eliminar. Se eu tenho um problema de presença de nitrito na minha amostra, eu preciso eliminar esse nitrito, porque senão todo ele vai ser lido como DQO. E aqui, ó, a gente consegue ver na cubeta, né? Esse aqui, infelizmente, a cubeta não fica no aspecto diferente, então eu não consigo fazer essa avaliação visual para dizer que é um interferente de nitrito. Aí eu preciso conhecer mesmo a minha matriz, fazer análise de nitrito. Então, se eu tenho uma análise de DQO que está ficando muito acima do que eu espero, né, e né, eu não, não acredito que eu tenha uma DQO tão elevada, é bom fazer uma análise de nitrito, porque a gente vai ter essa quantificação. Então, o quanto eu tiver de nitrito na minha amostra é o que eu vou ler em DQO também. A mesma coisa para o sulfeto, né? Se eu tenho sulfeto na minha amostra, ele também é lido como DQO. Depois a Bruna vai falar um pouquinho de como eliminar esses interferentes, tá? Eu vou deixar essa parte com ela. Só estou mostrando para vocês com alguns interferentes e como a gente identificar. Mas depois a Bruna vai falar como eliminar eles, tá? Mas então o sulfeto também vai apresentar um pouco menos de DQO do que de fato a gente adiciona, mas é bem significativo também, né? Então, 1.000 miligramas por litro de sulfeto foi lido como DQO em 981 miligramas por litro. Então, é bastante coisa. Né? O sulfeto é até mais fácil de eliminar do que o nitrito, né? Mas não vou dar spoiler, vou deixar para a Bruna depois. E aqui uma cubeta com a presença de sólidos, não dá de ver muito bem, né? Mas tem um pouco de sólidos aqui na cubeta, acreditem em mim. E esses sólidos acabam impactando também na leitura, mas fora isso, a leitura já estava fora da faixa. Então, aqui era uma DQO com a faixa super baixa, né? E esse verde aqui já está bem mais forte do que o esperado para o comportamento do kit. Então, essa cubeta, né, essa amostra, teria que ter a eliminação dos sólidos e uma maior diluição também para entrar dentro da faixa do kit ou utilizar uma outra faixa, né? Então, se eu tava aqui era uma super baixa, né, ou uma faixa baixa, eu iria para um kit que faz a leitura de uma faixa maior de DQO. Aqui um exemplo de interferência de surfactantes. Então, também é bem fácil visualmente de identificar essas interferências, né? Então, aqui a turbidez, né? O resíduos de gordura ou matéria orgânica, partículas insolúveis do próprio detergente, né? Podem trazer essa turbidez para minha cubeta. E aí, se o pessoal do laboratório não é bem treinado, eles vão colocar essa cubeta dentro do equipamento, ele vai dar um resultado e ele vai para frente, vai ser emitido o resultado como esse aqui, né, com o que apareceu ali, mas na verdade ele vai estar errado, porque essa turbidez aqui com certeza vai aumentar o resultado de detergentes. Né? Então, lembrando que o que é lido, né, é essa parte aqui de baixo, então se eu tiver turbidez aqui em cima, mas essa parte aqui inferior, ela estiver límpida, aí não tem problema, porque essa parte aqui de cima não é lida no equipamento, só essa parte aqui de baixo. Né? Então, mas aqui nessa imagem a gente consegue ver claramente que tem turbidez aqui embaixo, e aí também teria que fazer o tratamento para eliminação dessa turbidez, às vezes diluindo a amostra, enfim, mas precisa eliminar essa condição.
Outro muito típico de detergentes é a formação de bolhas, né? E aí, se eu tenho formação de bolhas, provavelmente porque eu tenho muitos surfactantes na minha amostra, né? Ou eu estou agitando demais. Mas mesmo agitando demais, quando a gente, né, o kit depois ele fica um tempinho parado ali, ele tende, essas bolhas tendem a sumir. Mas quando tem uma concentração muito elevada de surfactantes, aí essas bolhas não desaparecem. E aí não adianta eu querer colocar essa cubeta lá dentro do meu equipamento, que ele não vai dar um resultado correto, né? Então é importante que nessa parte de baixo aqui eu não tenha bolhas, né? Aqui em cima não é problema, né? Porque não faz parte da reação, mas já é um indicativo, porque não é normal a gente ter essa formação de bolhas excessivas, né, dentro da faixa de leitura do kit. Então, se eu continuo tendo bolhas aqui em cima, no final da reação, é melhor eu fazer testes para ver se eu não estou com uma concentração muito elevada e eu só não estou quantificando porque não tem reagente o suficiente dentro da cubeta, né? Então, mesmo bolhas aqui em cima, por mais que eles não atrapalhem na leitura do equipamento, é bom eu ficar alerta. E aí, aqui, cuidado, né? Eu gosto muito desse exemplo, e acontece demais, né? Que nem tudo que parece ser é. Aqui a gente tem uma amostra, né? Duas cubetas da análise de nitrogênio total. Essa cubeta aqui, dá de ver o meu mouse, né? Então, essa cubeta aqui, aparentemente, tem menos nitrogênio do que essa amostra, do que essa cubeta aqui do lado, né? Mas não. Ó, essa cubeta aqui apresentou um resultado de 2,1, 2,2 mais ou menos, e essa cubeta aqui apresentou um resultado de 1,73. E aí isso é muito normal o pessoal vir, Marcela, minha cubeta estava completamente rosa. Aí aqui eu trago, tanto para o nitrogênio quanto para o nitrato, a reação final fica rosa, né, ao nosso olho, né? E a minha cubeta estava completamente rosa e o resultado deu abaixo do limite de quantificação. Do nitrato é 0,2, se eu não me engano, 0,25. A cabeça já não ajuda mais. Mas, enfim, né? Estava abaixo do limite de quantificação, mas ela estava muito rosa. Então, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas isso não é verdade. Por quê? Lembra que a gente falou sobre cada reação vai acontecer num comprimento de onda específico, né? Então, o nitrogênio total, ele é lido a 345 nanômetros. O nitrato é lido a 370 nanômetros. E aí, quando a gente pega o espectro, né, dos comprimentos de onda aqui, o que que o nosso olho enxerga? Acima de 400 nanômetros e abaixo aqui de 750. Então, o 345 e o 370 já estão aqui na região do ultravioleta. Os nossos olhos não são capazes de enxergar a coloração, né, formada. E aí, por isso que às vezes o que a gente está vendo aqui não é o que o espectro está medindo, porque o espectro, sim, né, tem a capacidade de absorver, né, nesse comprimento de onda, e aí ele vai ler de fato quanto que eu tenho de nitrato e de nitrogênio. Então, esse comportamento é normal. Então, principalmente em qualquer reação, né, que aconteça nessa região do ultravioleta, a gente não consegue fazer essa avaliação visual porque os nossos olhos não são capazes de enxergar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí a gente tem que confiar no equipamento que foi feito para fazer essa leitura, né? Aí os nossos olhos já, por mais que eles sejam incríveis, né, mas eles já não foram feitos para essa análise, então a gente não consegue fazer essa avaliação visual. E o que que tudo isso vai impactar, então, na nossa validação de método? Né? Quando eu tenho interferentes, com certeza, ela, ele vai, eles vão acabar impactando na precisão e exatidão do nosso método, né? Consequentemente, vai aumentar o nosso LD e o nosso LQ, né? E por isso que é muito importante a gente fazer a seletividade, né? O que que é essa seletividade? A gente precisa comprovar que a nossa matriz não interfere a análise, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente prepara curvas de calibração com o padrão,
com o padrão preparado com água reagente, água tipo 1, e o padrão preparado com a nossa matriz. E aí constrói curvas de calibração, como qualquer curva de calibração que a gente trabalha no laboratório. E compara estatisticamente essas duas matrizes, essas duas curvas, para ver se elas são significativamente diferentes ou não. Então, aqui é que eu vou ter certeza que em qualquer faixa de leitura do meu kit, eu não vou ter interferentes no meu ensaio. Nos kits, né, a Umwelt já tem esse estudo, então a gente já construiu essas curvas de calibração, a gente compartilha com os nossos clientes que têm interesse, né, esses dados, e aí a gente construiu uma curva de calibração para as principais matrizes que a gente trabalha aqui na empresa, e aí fez essa comparação estatística, né, para todos os kits, para a gente comprovar se ele tem interferência ou não e como eu tratei ele. Porque se eu não conseguir tratar esse interferente, aí ao invés de usar uma curva de calibração padrão preparada com água, eu preciso preparar a minha curva de calibração com a minha matriz. Né? E aí, e utilizar para os meus ensaios do dia a dia essa curva de calibração. Só que daí, com certeza, ele vai acabar impactando na precisão e exatidão e principalmente, né, no LQ, o limite de quantificação do nosso método. Então, é, não é muito praticado e também não é legal a palavra, né? Então, não é bom para o laboratório, né? Não é viável para o laboratório ficar trabalhando com curvas de calibração diferentes para cada matriz. Então, é mais interessante a gente tentar eliminar esse interferente antes de fazer a análise e depois poder utilizar minha curva de calibração preparada com padrão e água, do que ficar construindo várias curvas de calibração com a minha matriz. Mas a gente sabe que, dependendo da matriz, nem sempre é possível, mas em águas efluentes, na maioria das vezes a gente consegue, né? Então, aí dificulta um pouquinho mais quando o pessoal está falando de alimentos, aí é outra história, né? Mas para águas efluentes a gente consegue, é, na maioria das vezes, eliminar esses interferentes antes de fazer a análise para não ter que fazer uma curva de calibração específica para aquela matriz. Né? E com tudo isso, o meu ensaio precisa ter uma robustez, né? Ele ser estável, né? Na, com variações de pequenas condições, né? Então, tudo isso englobado, né? Tudo isso junto acaba trazendo a maior confiabilidade para os nossos resultados. Da minha parte seria isso. Lembrando que as perguntas a gente vai responder no final. Agora eu vou deixar com a Bruna para ela apresentar, então, como eliminar esses interferentes e como trabalhar com eles, tá bom? Bom, bom dia a todos. Vou dar continuidade na apresentação do webinar, né? Contextualizando um pouquinho a parte conceitual que a Marcela já vem trazendo para vocês com bastante exemplos práticos da utilização dos kits, né? Que são problemas rotineiros que acontecem quase que diariamente no laboratório. E eu acho importante a gente entender e como tentar capacitar a nossa equipe técnica para poder identificar isso, né? Então, a gente precisa começar primeiro pelo conceito básico. Então, o que seria uma interferência química, né? Ela ocorre quando as substâncias presentes na amostra, ela gera uma reação paralela, ou então ela altera a reação principal do kit. Então,
Sendo um desses dois efeitos, a gente está falando de uma interferência química. E o que essa interferência química causa, né, nos nossos resultados? Ela pode reagir com reagente colorimétrico, que é o que a Marcela conceitua com vocês com exemplos práticos, né? Então, ela vai reagir, alguma substância vai reagir primeiro. Foi. Foi. Melhorou o áudio agora? Cadê minha apresentação? Tá ok? Tá ok. O áudio melhorou, certo? Então vamos seguir. Então, como eu estava falando, eles podem reagir com esse reagente colorimétrico antes mesmo do tempo da reação ser finalizado, ou posterior a isso, como o Marcelo utilizou o exemplo do caso do fósforo, né? Então, entender qual é o ponto final dessa reação, quando a gente utiliza kit colorimétrico, é de extrema importância. Isso vai estar atrelado sempre, essas informações, ao comprimento de onda que a gente estiver trabalhando nos DRs, e também ao conhecimento do uso do kit. Então, por exemplo, eu preciso saber qual é a coloração final daquela reação, para a gente poder identificar se a gente chegou naquele objetivo, tá? Então, isso é uma parte de inspeção visual que os técnicos precisam ser treinados lá no início do processo, quando a gente começa a utilizar o kit e aplicar ele na nossa rotina analítica, tá bem? Um outro principal efeito da interferência química é competir diretamente com o analito. Então, a gente não consegue fazer uma separação eficaz do analito e do interferente, muitas vezes. Então, a gente precisa, esse resultado acaba competindo diretamente com a concentração do analito na amostra. E daí eu preciso usar estratégias corretivas para saber se o que eu estou quantificando é interferente ou se o que eu estou quantificando é o analito que eu desejo, tá? E a gente vai ver quais são essas formas aí nos próximos slides. E um outro efeito dessas substâncias, quando a gente tem a presença de algum interferente químico nas amostras ambientais, é que elas podem alterar o equilíbrio químico da reação. Então, por exemplo, a reação era para ocorrer em determinado faixa de pH. E se a gente medir o pH dessa amostra após a reação, a gente vai ver que a amostra não está numa faixa de pH adequado. E isso vai gerar falsos resultados, pode ser positivos ou negativos. Então, a gente pode ter esse efeito colateral, alterando o equilíbrio químico da reação. Por isso que alguns métodos normativos, eles são bem taxativos quanto à faixa de pH do método, porque realmente essa medição, na presença de algum interferente analítico, ela é facilmente deslocada e a gente não consegue chegar no potencial máximo da reação química. Então, aqui a gente listou os principais interferentes de origem química que são presentes nas amostras de efluentes, né, de análise ambientais. Então, a gente vê a parte de turbidez com bastante frequência, principalmente amostras provenientes de estação de tratamento de efluentes, né? Essas partículas sólidas, elas acabam dispersando a luz e elas aumentam artificialmente a absorvância da amostra. Outra questão que a gente pode observar também é a presença de matéria orgânica excessiva. Ela produz uma coloração própria. E aí, além disso, ela interfere em métodos de reação oxidativa. Então, quando a gente tem muita matéria orgânica, por exemplo, amostras de efluentes, laticílios com altas concentrações de DQO, a gente pode ter essa coloração resultada na cubeta diferente do que a gente gostaria.
E daí a gente precisa aplicar alguns tratamentos na amostra para poder garantir que essa matéria orgânica foi devidamente controlada durante o processo de reação. Aqui a gente costuma utilizar muito para avaliar se a matéria orgânica está sendo, o efeito dela está sendo tratado, a gente costuma utilizar bastante a matriz fortificada. Então, a gente aplica a matriz fortificada nessa amostra e avalia a recuperação dela. Se ela apresentar uma baixa recuperação, significa que realmente aquela concentração de matéria orgânica naquela amostra está trazendo o teu resultado para cima ou para baixo. Aí depende do tipo de interação química que ocorre, tá? Outro interferente muito comum é o cloro, né? A gente sabe que ele é um interferente direto das análises de amônia e nitrito, mas também ele interfere em outros muitos ensaios, inclusive o ensaio de DBO. Então, a gente precisa tratar esse cloro e tentar eliminar ele. Como o cloro é um componente volátil, geralmente, diluindo a amostra, a gente já consegue remover essa interferência química ou diminuir ela intensamente. Mas, às vezes, é necessário fazer um processo de aeração da amostra para que a gente consiga chegar numa concentração de matriz fortificada mais precisa. Ou seja, eu ter maior recuperação da minha matriz fortificada, tá? A amostra de cloro, ela acaba sendo, o interferente de cloro, ele acaba sendo facilmente identificável nas amostras de efluente pelo próprio odor que é feito pela própria inspeção inicial da amostra. Então, antes de eu colocar a amostra na cubeta, como a Marcela bem colocou, a gente fala que é preciso fazer uma inspeção visual dela. E nessa inspeção, além de fazer a visual, a gente vai fazer do odor. Então, tem amostras que elas acabam tendo um odor muito forte de cloro, e daí a gente já sabe que o primeiro passo que a gente precisa fazer é eliminar esse interferente. Depois disso, um outro item, uma outra interferência química muito presente nas análises de efluentes, principalmente alguns efluentes de galvanoplastia, indústrias de mineração, é a parte dos metais, né? Então, os metais, eles acabam formando complexos, se ligando com esses reagentes colorimétricos, e muitas vezes eles causam precipitação na cubeta, que não é a precipitação normal residual daquela reação química que ocorreu ali. Então, eles mudam coloração, eles podem ter uma outra tonalidade, e também causam turbidez na cubeta, fazendo o teu resultado de absorvância ser maior do que o esperado. E um dos últimos itens que eu acho que é bem importante na nossa rotina de monitoramento de estação é a presença do sulfeto, né? Eles acabam reagindo com os oxidantes e eles alteram o desenvolvimento de cor na cubeta. Então, muitas vezes, era para chegar numa tonalidade rosa, a gente chega num roxo. Então, isso já é um indicativo de que o sulfeto pode ser o causador dessa interferência analítica. E aí, para a gente remover sulfeto, a gente utiliza alguns processos, porque ele é um componente orgânico volátil. Então, a gente pode utilizar o processo de geração e também o processo de diluição da própria amostra. Tá. O outro tipo de interferência que a gente tem na utilização dos kits colorimétricos é a interferência instrumental. O que é interferência instrumental? Ela está diretamente ligada ao desempenho do equipamento e ela vai afetar a exatidão da sua medição analítica, tá bom? Então, por exemplo, alguns exemplos práticos, né? Como é que a gente avalia se a gente tem interferência instrumental? A gente precisa olhar as nossas cubetas com frequência, as cubetas que a gente faz a leitura, né? Assim como as cubetas dos kits, a gente precisa ver se elas estão limpas, se elas estão riscadas, se a gente tem cubeta que tem uma diferença de diâmetro. Então, às vezes, a gente pode ter cubetas com diferença no diâmetro dela, e isso vai causar uma alteração de intensidade de sinal na hora da gente ler a quantificação disso no DR, tá? Então, são pequenos detalhes sobre as cubetas que a gente precisa observar quando a gente recebe um novo kit, tá? Então, primeiro é a integridade delas, segundo é a questão sobre a limpeza delas, então a gente precisa utilizar papel macio com frequência,
utilizar suportes para deixar as cubetas também límpidos, para que a gente não tenha contaminação dessas cubetas durante o uso delas. Um outro exemplo de interferência instrumental está ligado diretamente à configuração construtiva dos espectros, né? A gente está falando mais da parte colorimétrica e espectrometria. Então, seria sobre a questão da integridade das lâmpadas que a gente está utilizando. As lâmpadas precisam de manutenção nos equipamentos e de uma troca corriqueira. E uma lâmpada desgastada pode gerar resultados imprecisos, tá? E também os desvios de calibração. Então, quando a gente manda um equipamento para calibração, esses desvios precisam ser conhecidos, porque isso vai limitar, muitas vezes, durante o uso dos kits, a faixa de uso do kit. Então, por exemplo, às vezes o teu equipamento calibrado não é tão preciso, em determinados comprimentos de onda. Então, isso pode impactar, por exemplo, na utilização do kit que lê naquele comprimento de onda. Então, a gente fala que sempre a avaliação de calibração, ela sempre tem que estar casada com o teu objetivo de quantificação, para que a gente não tenha um erro, uma interferência instrumental muito significativa, tá bom? Outro ponto que é bem importante na parte de interferência instrumental é a estabilidade elétrica. Então, colocar equipamentos onde a gente tem uma oscilação de energia muito grande, nos laboratórios, ou próximo de grandes pontos de vibração, a gente pode ter, resultados comprometidos. Então, por exemplo, se a gente tem do lado do teu DR, tem um equipamento que faz vibração direta, a gente sugere sempre realocar o equipamento para que a gente diminua, a possibilidade de interferência instrumental que aquele processo de vibração vai ter, né? E assim como a estabilidade elétrica também. Então, quanto mais seguro e estável for a rede elétrica do laboratório, maior desempenho analítico dos equipamentos a gente consegue atingir, tá bem? E por último, a interferência instrumental seria o drift instrumental, né? O que é o drift? Ele geralmente é aplicado, mas a medição ele ocorre quando a gente tem a mesma concentração da amostra, e eu tenho diferença de intensidade de sinal. Então, eu estou lendo lá um padrão de 50 miligramas por litro, por exemplo, com várias oscilações de diferença de sinal, várias intensidades. Isso significa que o meu equipamento não está preciso, tá? E isso provavelmente não é algo momentâneo, isso já deve ser um comportamento do equipamento ao longo do tempo, né? Provavelmente a gente está falando de uma manutenção que não foi feita preventivamente, e a gente observa esse comportamento. Então, a gente precisa corrigir esse drift, utilizando algumas estratégias. Uma delas é utilizando padrão interno, a outra delas é fazer curva de calibração com maior frequência nesse equipamento que está apresentando esse comportamento, ou a gente pode utilizar uma compensação matemática, né? Então, tem alguns softwares aí, por exemplo, aplicados no ICP e iOS, que não é o caso dessa apresentação, mas no próprio software do ICP a gente já tem essa compensação de drift implementada. Então, o próprio software já faz essa compensação. A gente só precisa saber identificar que ela existe. E como é que a gente identifica? Quando a gente tem, para uma mesma concentração de um analítico, diferença de intensidade de sinal, tá? Então, por exemplo, no caso do ICP-iOS, a gente olharia lá que para 6 réplicas a gente está tendo uma variação de sinal muito significativa. Então, isso chamaria atenção do técnico, só que, de novo, a gente precisa ter a questão de treinamento muito bem alinhada para que ele consiga identificar isso, que por uma mesma concentração de amostra, eu estou tendo uma diferença de sinal muito significativa, ok? Aqui do lado a gente mostra um exemplo prático, né? De cubetas em bom estado e cubetas riscadas. Às vezes o pessoal na rotina do laboratório nem acaba percebendo que a cubeta está nessa condição. Mas a gente pode utilizar uma prática bem banal, que é colocar a cubeta contra a luz e observar se ela tem ou não a presença excessiva, de riscos e de danificações. Além também
no caso das cubetas, outro fator muito importante para quem trabalha com análises de efluentes é a questão da gordura proveniente da nossa mão e também a questão da gordura que fica nas cubetas residual das amostras que a gente analisa ali. Então, é super importante a gente saber observar essas duas condições quando a gente tem a parte das cubetas sendo um ponto considerado como um interferente. Então, desculpa, estou com um processo de cura de uma pneumonia e falando bastante a gente acaba tendo esses episódios. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de interferência instrumental, né? Então, a gente pode trabalhar com cubetas inadequadas. O que que a gente vai observar nessas cubetas? Que elas têm arranhões, elas vão ter presença de impressões digitais ou até resíduos de reagentes. Por exemplo, quando a gente trabalha com análise de cloro no campo, né? Vou fazer cloro lá na estação, utilizando os kits, o cloro é uma reação bem rosada, né? O produto dessa reação. Então, às vezes, se eu não higienizo essas cubetas de uma forma correta, a gente pode ter esse residual de cloro sendo aderido no vidro das cubetas. Isso acaba passando depois para outras amostras. Então, a gente precisa ter essa consciência de que as cubetas também, além de ter uma condição física a ser observada, elas precisam ter um processo de limpeza constante e rotineiro no laboratório. Tá? Os problemas ópticos, então, que a gente já falou, as lâmpadas envelhecidas, os filtros deteriorados, o desalinhamento óptico nos equipamentos que utilizam isso, né? É bem comum. E além dos problemas ópticos, a gente vai reforçar que também tem um acúmulo de sais, principalmente, né? Quando a gente trabalha de efluentes, a gente pode ter um acúmulo bem grande de sais nos filtros, nos detectores e nos nebulizadores de alguns equipamentos, o que acaba gerando uma diminuição de sinal na hora de fazer a medição, tá? A gente pode ter problemas também com calibração incorreta, então, a gente pode ter curva analítica inadequada, ou seja, curvas analíticas construídas com poucos pontos, ou curvas analíticas construídas com padrões vencidos, ou curva analítica que a gente teve problema que a água está quantificando mais DQO do que a gente gostaria, né? Então, a gente sabe que a água tem um pouquinho de carga orgânica, mas o ideal é que os brancos sempre sejam abaixo do nosso LQ. E dependendo de algumas condições de tratamento das águas que os laboratórios utilizam, a gente pode não conseguir chegar nessa quantificação, tá? E daí realmente esse erro do branco acaba somando na nossa curva analítica. E o último tópico que a gente tem de interferência instrumental são as variações ambientais, né? Então, temperatura, vibração, umidade, a gente sabe que balanças de alta precisão elas acabam tendo isso como um fator crucial para que elas façam a etapa de pesagem. Então, se a gente não tem controle dessas condições ambientais no laboratório, a gente pode ter um resultado sendo impactado sem perceber que essa variação está ocorrendo. E daí identificar ela é muito difícil. Então, quais são as principais estratégias corretivas que a gente aplicou aqui na Umwelt? A gente aplica diariamente, tá na bula dos nossos kits também, mas a gente resumiu ela aqui em cinco tópicos principais, né? O primeiro deles é trabalhar com ajuste de pH. Então, muitos métodos, eles têm uma faixa de pH determinada no método normativo, e a gente sugere que sigam essas faixas de pH, porque a gente sabe que se não ficar dentro dessa faixa de pH, o kit não vai ter a exatidão e a precisão garantida durante o uso, tá? Então, como o Marcelo usou o exemplo da DBO ali, que estava sendo utilizada a amostra com preservante, isso significa que a amostra estava com pH abaixo de 2, provavelmente, e o kit não quantifica, né? Os micro-organismos da DBO não gostam dessa condição tão extrema. E por conta disso, a gente não obteve exatidão e precisão no uso do kit. Precisamos ajustar essa condição para que o kit volte a ter o seu desempenho máximo em termos de precisão analítica, tá bem? Outra estratégia corretiva que também está nas nossas bulas
E isso é o que a gente fala, que a gente estudou ao longo desse tempo trabalhando com análises ambientais, né? Que são os agentes mascarantes. Então, elas são substâncias que complexam os interferentes sem afetar o analito. Quando a gente vai tratar o interferente analítico, a gente não pode afetar o analito principal. Então, a gente precisa pesquisar estratégias nas referências normativas ou bibliográficas mesmo, tese de doutorados e mestrados, que garantam esse tratamento apenas do interferente e não do analito. Exemplo disso, né? A gente tem o sulfato de prata, que é um agente mascarante utilizado para fazer a correção quando a gente tem a interferência por cloreto na análise de DQO. A gente também tem o ácido sulfanídrico, isso, que é utilizado para corrigir a ação de nitrito no resultado de DQO. E nas nossas bulas tem exatamente como fazer o tratamento disso, tá? Então, a gente tem lá dosado, a gente calcula a dose desses reagentes e vocês aplicam num volume final de amostra. No caso, por exemplo, 25 ml, 50 ml de amostra. Depois disso, geralmente a gente faz uma etapa de filtração, uma etapa de decantação natural, e depois disso separa e utiliza na análise de DQO apenas a amostra já tratada, né? Então, depois de fazer, aguardar esse tempo de reação ocorrer, a gente vai trabalhar com a amostra que passou por esse tratamento, para fazer a quantificação da DQO, tá bem? Nessa parte dos agentes mascarantes é onde a gente falou que trabalha diretamente com o efeito matriz, lá que a Marcela trouxe, né? Então, aqui a gente valida o tratamento e através de estudo matriz. Então, quando a gente faz lá o estudo da matriz, a gente valida qual tipo de tratamento a gente vai testar. E o que a gente está trazendo para vocês aqui de compartilhamento de conhecimento é o que a melhor apresentou desempenho analítico, tá bom? Então, por conta disso, a gente pode dizer que esses agentes mascarantes que a gente adiciona na amostra não vai afetar ou ter outros demais resultados, porque eles são agentes neutros. Então, eles vão agir diretamente naquele interferente específico. Por exemplo, no caso do sulfato de prata, vai agir diretamente apenas sobre a questão do cloretos. E isso é o principal conhecimento técnico que a gente precisa adquirir quando a gente começa a trabalhar sobre esses interferentes. É saber aonde começa e termina o efeito de cada um, ok? Um outro ponto, uma outra estratégia corretiva, e aqui eu acho que é a mais comum que todo mundo utiliza, é a diluição da amostra, né? Então, tem interferentes analíticos que a gente não consegue identificar o que que é, que a gente não consegue descobrir o efeito deles, mas a gente sabe que eles estão ali presentes na amostra pela reação que a gente está vendo visualmente. Então, como é que a gente trata isso? A gente aplica diluição. Bruna, basta eu aplicar uma única diluição? Não. Esse vem um ponto. Geralmente, quando a gente aplica uma diluição inicial na amostra e a cubeta apresenta ainda assim uma turbidez, uma alteração colorimétrica ou uma precipitação de sólidos, a gente precisa refazer essa diluição para garantir que a gente está atingindo o potencial máximo daquela reação química. Entenderam? Então, a gente precisa sempre diluir uma vez, mais uma outra vez, e nessa outra vez, o ideal seria rodar uma matriz fortificada, que seria para avaliar a recuperação naquela diluição que eu estou testando. Porque muitas vezes, aqui eu vou usar um exemplo prático de surfactantes, o cliente liga e fala: Bruna, eu fiz minha amostra sem diluição nenhuma. O resultado deu 0,50 miligrama por litro. Quando ele me manda a foto da cubeta que ele tem lá, a cubeta está visivelmente com algum interferente analítico. E se a gente for fazer matriz fortificada sem diluição, usando a amostra do jeito que ele utilizou, eu não tenho uma recuperação de matriz fortificada tão eficiente quanto que eu tenho se eu tiver diluindo a amostra. Então, esse aqui é o ponto crucial quando a gente fala de diluição. É saber que eu preciso diluir o meu efluente para atingir minha recuperação máxima em termos de padrão analítico.
Então, por conta disso que a gente fala que essa parte da diluição ela é sempre discutível, né? Efluente precisa diluir. É quase. Olha, eu vou dizer que até algumas águas dieta que a gente recebe aqui tem muita coisa que acaba interferindo. Então, assim, se for um efluente de origem de esgoto, têxtil, alimentício, precisa diluir para quase todos os ensaios. É mais garantido a precisão analítica que vocês vão ter. E por isso que é importante vocês conhecerem qual é a carga dos efluentes que vocês trabalham para aplicar os kits, para escolher a melhor faixa adequada dos kits, tá bom? Uma outra estratégia corretiva aqui é a digestão ou pré-tratamento da amostra. Então, a gente utiliza a pré-digestão ou pré-tratamento da amostra quando a gente precisa eliminar matéria orgânica ou converter alguma espécie química. Vou te dizer que alguns kits nossos já passam por esse processo e boa parte desses interferentes acaba sendo minimizado já na etapa da digestão, como a Marcela mostrou ali a diferença da cubeta antes e depois da digestão, né? Nas interferentes do cloreto ali, a gente percebeu que antes ela estava coalhada e depois da digestão ela saiu quase que, por um técnico não muito bem treinado, em condições aptas de gerar um resultado. Então, esse é o ponto que a digestão ela já acaba sendo aplicada pela rotina de utilização do próprio kit, tá bom? E a última estratégia, então, é a utilização de oxidação, tá bom? Voltou? Voltamos. E a última estratégia, então, é a oxidação e redução controlada. Então, ela é utilizada em alguns métodos específicos, não muito na utilização dos kits, mas metodologias como quantificação de sulfetos por técnica turbimétrica, por exemplo, a gente acaba fazendo um processo de oxidação utilizando peróxido de sódio. Então, são estratégias previstas. Aqui entra que a estratégia precisa estar geralmente prevista em norma para a gente conseguir fazer esse tratamento, tá bem? Então, quando a gente fala de interferentes químicos, tem alguns interferentes que chamam mais atenção no nosso dia a dia, né? O primeiro deles, então, é a remoção dos sólidos. A gente pode utilizar uma filtração simples, em membrana de filtração, ou a gente pode utilizar a técnica de centrifugação. Aqui também, se o sólido decanta bem, muitas vezes a decantação por gravidade também funciona, tá? Mas daí depende do tipo de carga de sólido que vai ter o efluente de vocês. Quais são os benefícios, né, dessa... Eles diminuem a turbidez, então, ou seja, eu preciso diluir menos a minha amostra. A gente tem maior estabilidade da leitura nos equipamentos e menor dispersão da luz, tá? De novo, saliento que o tratamento que eu utilizar aqui não deve remover o analito de interesse. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma remoção, aplicar uma remoção de sólidos numa amostra que eu quero quantificar sólidos. Então, preciso ter essa cautela aqui, né? Se eu estou fazendo uma análise gravimétrica, provavelmente não é o meu objetivo aplicar nenhum desses tratamentos, porque eu preciso quantificar justamente a carga de sólidos que tem existente na amostra. Outro, outra forma, outra estratégia, né, de diminuir os interferentes químicos são o controle dos reagentes químicos. Então, a gente precisa observar alguns pontos críticos nesses reagentes, né? Quais são eles? A validade deles. Então, a gente precisa trabalhar com reagentes sempre válidos, que estejam armazenados em condições ambientais adequadas. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar com um reagente que é totalmente a temperatura fala a 10 graus e eu quero deixar ele a 25, ele não vai apresentar o mesmo efeito, tá bem? Então a gente precisa ler sim a FDS, né, que é as fichas de segurança dos reagentes, para que a gente consiga armazenar eles de tal forma que a gente consiga garantir maior integridade durante o uso deles, tá? Outro ponto a ser observado é a pureza dos reagentes, né? Então, quando a gente recebe um reagente, geralmente com o reagente vem os certificados de pureza. A gente precisa olhar para esses certificados, porque dependendo do analito que eu quiser quantificar, aquele reagente pode ter aquele analito dentro da sua mistura, em alta concentração. E daí a gente não consegue ter
uma aplicação do reagente de forma eficiente. Ele vai acabar somando isso no resultado de forma positiva, tá bem? Outra questão, outro ponto crítico sobre reagente químico é sempre a questão de contaminação, né? Então a gente vê bastante isso acontecendo na rotina do laboratório. A gente precisa adotar estratégias de tirar essas alíquotas dos reagentes químicos de tal forma que a gente cause o menor contaminação possível, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma etapa de pesagem, eu posso deixar uma espátula sempre naquele reagente, posso evitar a troca das espátulas, eu posso utilizar copo plástico para fazer essa etapa de pesagem. Então, são fatores que a gente pode aplicar no dia a dia e que minimizam esse potencial de contaminação cruzada, tá? E o outro ponto que a gente fala de reagente é a utilização dos kits químicos confiáveis, né? E aqui a gente está falando da QualiKits, diretamente. Então, a gente precisa saber que os kits estão validados, que eles garantem a faixa de uso deles, que eles garantem precisão analítica e exatidão analítica nas matrizes que eu vou trabalhar. Então, muitas vezes um kit é aplicado para determinadas matrizes e a gente tenta aplicar para outra técnica e não vai funcionar. Então, entender que os kits químicos eles precisam ser conhecidos até fins depois de aplicação de validação. Vocês precisam conhecer as limitações de uso dos kits e como eles funcionam. E para isso a gente sempre recomenda a leitura, né? A leitura do certificado de calibração que vai junto, a leitura da bula do kit e sempre leituras complementares em normas também, porque é importante para vocês saberem como funciona o uso daquele kit. Aqui eu estou falando de kits de não só da QualiKits, mas de outras marcas também, porque vocês vão gerar um método analítico ali dentro. E vocês precisam garantir que aquele kit representa a totalidade daquele método analítico. Então, precisa entender como é que a reação química ocorre ali dentro da cubeta, tá bem? Isso vai gerar, então, como é que a gente controla esses reagentes, né? Aplicação de controles de lote, a gente precisa ter isso. Preparar os reagentes conforme a orientação do próprio método analítico. Então, não adianta eu querer dar um ajustezinho na pesagem da concentração daquele reagente, porque a reação ali já não vai ocorrer na mesma proporção também. Além disso, a gente precisa evitar algumas contaminações cruzadas durante o uso, que eu já citei, e o uso de água reagente adequado, né? Então, aqui está um problema de branco, que a gente fala, que a gente precisa controlar com muito rigor. Quem trabalha em laboratório acreditado sabe que a água é o coração, né? Então, muitas vezes a gente tem problemas de alteração de LQ em alguns métodos, e quando a gente se dá conta, a gente checou kit, a gente checou reagente, a gente checou espectro, e a gente esqueceu de olhar para a qualidade da água que a gente está recebendo. Então, aqui é importante a gente sempre ter no visor que quanto maior o grau de qualidade analítica da minha água que eu utilizo, mais preciso serão os meus resultados durante o uso, tá bem? Então, quando a gente tem um problema de reagente degradado, formação de precipitado, tudo isso acaba impactando na sensibilidade do kit, tá? Então, a gente precisa garantir que a gente está tendo a maior exatidão possível quando a gente aplica os controles de produtos químicos, né? Então, quando a gente aplica isso, é para fazer o quê? É para atingir maior exatidão e precisão utilizando os kits lá na bancada. Então, é importante a gente ter essa visão de contaminação cruzada, principalmente, olhar para dentro dos frascos dos reagentes e verificar se eles estão apresentando diferença de densidade, se eles estão com colorações diferentes. Isso é um checklist que a gente faz diariamente nos próprios frascos de reagente, tá? E também nos frascos dos kits, né? Das soluções que os kits possuem. É sempre importante observar se a solução não está turva, se não formou um precipitado que não deveria. Isso tudo é um indicativo de que alguma coisa ali de contaminação provavelmente ocorreu durante o uso do kit. E daí a gente fica à disposição para ajudar vocês entrando em contato aqui com a Umwelt, o suporte técnico auxilia de como fazer testes para fazer essa identificação, tá bem? Vamos falar então de interferente instrumental, a parte de calibração, né? Então, quando eu tenho um interferente instrumental, a gente precisa verificar se como é que está a linearidade disso.
Então, o R ao quadrado, né, o coeficiente de correlação, a gente precisa tentar trabalhar sempre o mais preciso possível. Uma boa linearidade que o DOC 008 do Inmetro recomenda é um R de 0,99. Então, aqui do ladinho eu trouxe o certificado de análise da QualiKits, que vai junto com os kits, onde a gente consegue observar a equação da reta, o coeficiente A e B e o R ao quadrado, que a gente considera para fins de liberação de lote, né? Então, a gente considera que uma boa linearidade é um R ao quadrado próximo de 0,99, tá bem? E para isso, se a gente não tem uma curva de calibração A bem ajustada, parâmetros como precisão e exatidão são totalmente comprometidos. Então, a gente não consegue atingir uma medição precisa na bancada. E daí vem todo um questionamento técnico do porquê que eu não estou chegando nisso, né? A gente sabe que curva de calibração dá trabalho, ela custa cara, ela tem um alto custo, mas é super importante a gente conseguir fazer a construção dela de tal forma que a gente tenha a maior precisão analítica possível, tá bem? Falando então, por último, depois de a gente teve conhecido os interferentes, conhecido as principais técnicas de tratamento que a gente aplica nas matrizes ambientais aqui da Umwelt e compartilhando com vocês tudo que a gente estudou em termos de validação aqui também, a gente chega no final, né? Que como é que eu vou ter uma otimização da minha rotina fazendo tudo isso? Então, aqui eu deixei um checklist, que é o checklist inicial que a gente faz aqui quando a gente começa a ter problemas com interferentes analíticos nos nossos dia a dia, né? Então, o primeiro passo é conferir o preparo do reagente. A gente precisa assegurar que os reagentes foram corretamente preparados, identificados e que estão dentro de um prazo de validade. E para isso a gente aplica aqui alguns registros de controle de lote, né? E mantém isso muito bem rastreável, porque quando a gente precisa responder algum questionamento técnico, a gente precisa voltar a todos esses dados e fazer o checklist de conferência, tá? Outro ponto crucial deste checklist é o uso dos kits colorimétricos confiáveis, né? Então, eu preciso garantir que o kit que eu estou utilizando está aplicado na faixa de utilização correta, com um efeito matriz conhecido da minha amostra, se ele existir. Então, por exemplo, os nossos kits apresentam um efeito matriz para amostras salinas, mas para as outras demais matrizes que a Umwelt trabalha, não apresenta. E se eu conheço esse efeito matriz, como é que eu faço para tratar quando eu recebo uma amostra de água salina para fazer o ensaio de DQO? Então, automaticamente, a gente precisa ter esses limitantes conhecidos, e para isso a gente tem a bula do kit para responder essas dúvidas e saber como tratá-los, para que os técnicos na bancada consigam ser mais assertivos possíveis na geração dos resultados, tá? O terceiro tópico, então, verificar as calibrações antes da rotina, né? Eu preciso garantir que tudo que eu estou utilizando na geração daquele resultado, seja equipamento de medição, seja pipetagem, balança, tudo que está sendo utilizado para gerar aquele resultado do kit, esteja preferencialmente calibrável, ou com checagens intermediárias, sendo aplicadas numa maior frequência, tá? Então, muitos laboratórios aí são de monitoramento interno das empresas, a gente sabe disso. Não precisa calibrar muitas vezes RBC, mas precisa ter um padrão de checagem para a gente rodar nessa rotina analítica do dia a dia, né? Então, por exemplo, eu não quero calibrar meu pHmetro num laboratório de calibração nacional, mas eu quero checar ele. Então, eu vou lá, compro um padrão de checagem e checo com o padrão de pH 7 para garantir que pelo menos as medições que eu estou obtendo naquele dia estão próximas da idealidade que eu preciso do método analítico, tá? E aqui sempre tem as duas ponderações, né? Quando o laboratório trabalha com acreditação externa, ou seja, acreditações de metro ou de outros órgãos, a calibração é imprescindível. Quando a gente tem um laboratório que está aplicando só que precisa dos resultados apenas para fins de monitoramento interno, essa calibração não precisa ser RBC, porque ela acaba tendo um custo maior, tá bem?
Então, basta a gente ter um controle de checagem desse equipamento, a gente gera um histórico desse equipamento e monitora se aquele equipamento está apresentando esse comportamento ao longo do uso dele, tá bem? Isso é uma forma também de garantir a checagem dos equipamentos. O quarto tópico, então, é controlar as condições ambientais, extremamente importante. A gente ter controle de temperatura, de umidade, de vibração e saber identificar quais equipamentos são afetados por essas condições ambientais. Muitas vezes, já cheguei em laboratório que tinha controle ambiental, mas nada ali dentro precisava de um controle ambiental. Então, avaliar se realmente aquilo ali está sendo crucial na análise que vocês estão realizando, né? Se não for, não precisa controlar ambientalmente falando. Mas o recomendado é sempre ter pelo menos um controle de temperatura e umidade dentro do laboratório para a gente ver se a temperatura afeta ou não. Até porque alguns reagentes são degradados em determinadas temperaturas. Então, se a gente não tiver esse controle mínimo, a gente não sabe se a gente está garantindo a qualidade dos nossos reagentes, tá bem? E por último, e daí aqui eu reforço tudo que a Marcela já falou, que é investir em treinamento. A gente precisa investir em treinamento dos nossos técnicos, treinamentos nossos sobre metodologias, porque aqui é uma preparação dos técnicos para garantir que eles vão ter uma análise visual com maior eficiência possível. E isso é uma bagagem bem grande e aqui na UVELT costuma demorar uma curva de treinamentos aí de pelo menos 6 meses, no mínimo, para a gente conseguir passar para o técnico as situações que esses interferentes químicos e instrumentais podem gerar e que eles consigam identificar que aquilo ali está sendo importante naquela análise ou não, né? Então, os nossos procedimentos aqui, a gente tem o cuidado sempre de colocar qual é a reação final, a coloração da reação final dos kits. Assim como a gente trabalha com métodos titulométricos, a gente coloca lá a foto dos pontos finais das titulações, porque assim os técnicos têm uma base técnica para conduzir e ir treinando o olhar sobre aquilo, aquele processo, entendem? Então, quanto mais estratificado tiver o procedimento técnico de vocês, em termos de como eu faço para chegar naquilo e como eu faço para tratar aquele interferente químico, menos retrabalho dentro do laboratório vocês vão ter. Porque a gente fala que quando a gente tem interferente analítico numa amostra, a gente passa a ter um custo maior para fazer aquela amostra. Então, a gente precisa sempre tentar identificar esse interferente químico antes de fazer inúmeros testes, né? Utilizar inúmeras cubetas para chegar numa concentração verídica daquele analito, tá? Então, se eu investir em treinamento, eu diminuo o erro e diminuo o custo do laboratório. Então, esse é o principal foco, né? Ele é um investimento a longo prazo, que se paga quando a gente consegue ter um retorno do técnico um pouco mais rápido sobre a situação que está ocorrendo na bancada, tá bem? Então, o que que gera esses... Quando a gente gera um monte de resultados incorretos, né? O que que isso ocasiona para os nossos clientes ou para a nossa rotina de conferência de análise ambientais, né? A gente tem, primeiro, o impacto ambiental. Então, a gente pode ter uma descarga inadequada de efluentes. A gente pode deixar de identificar uma falha do sistema de tratamento. Então, eu posso ter lá, o meu cliente precisa lançar um efluente dele com detergente aniônico na concentração máxima de 2 miligramas por litro. Se eu não faço um tratamento correto do meu interferente analítico na amostra dele para o ensaio de detergente, eu posso fazer ele ter um resultado conforme e não conforme. E isso pode gerar um impacto muito grande para fins de tratamento dele. Gerar uma multa ambiental, gerar um reprocessamento de licença ambiental de operação. Então, a gente precisa entender e identificar o interferente, tratar ele da forma correta, para garantir que o nosso cliente vai ter o resultado de conformidade dele o mais verídico possível com a condição que a estação vem trabalhando até então, tá? Outro ponto importantíssimo que a gente fala quando a gente trabalha com interferentes analíticos é fazer um comparativo de histórico, né?
Então, aqui, os nossos clientes hoje, aqui na Umwelt, boa parte deles tem um grande período de histórico. Então, o histórico serve justamente para a gente poder fazer essas avaliações, né? Não faz muito. Quando o efluente vem mudando a carga dele, a gente precisa acender um alerta que essa variação de resultados pode estar atrelada a uma interferência analítica, entenderam? Então é sempre bom entrar em contato, questionar os resultados com os laboratórios que trabalham para vocês, porque não é perfil, né? O perfil é que a gente consiga sempre ter uma estabilidade do tratamento de efluentes. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Vai acontecer essas variações. Mas elas são variações em pequenas grandezas, né? Então, eu tenho um resultado de DQO sempre em 50 miligramas por litro. Eu posso ter num mês 38, no outro mês 55, no outro mês 60. Mas daí, se num mês eu tenho 50 e no outro mês eu passo a ter 700 e eu não mudei nada no meu tratamento, aí a gente precisa checar o segundo tópico. Será que o meu efluente está com um interferente analítico? O laboratório não está sabendo quantificar isso? Então, a gente precisa acender esse alerta, tá? Porque a estabilidade do histórico dos resultados analíticos que vocês têm, aquelas planilhas de controles todas de monitoramento ambiental, elas ajudam nessas tomadas de decisão, tá? E cabe sim ao laboratório fazer testes com a amostra de vocês, para a gente poder validar se aquele resultado que a gente está tendo realmente é o representativo da amostra de vocês, né? Aqui na Unvet é muito comum a gente receber a amostra de cliente, o cliente mandar a amostra para a gente analisar aqui internamente, e depois a gente mandar um e-mail para ele falando, olha, realmente, a tua amostra precisa ser diluída nessa concentração, nessa faixa de diluição aqui, para que a matriz fortificada apresenta uma maior recuperação, e às vezes, muitas vezes, não é a forma que o cliente está aplicando dentro do laboratório de monitoramento interno dele, né? Então, esse alinhamento entre Umwelt e cliente acaba ocorrendo de forma construtiva, justamente para que o cliente lá reproduza um resultado de monitoramento e a Umwelt aqui reproduza quase que fielmente o mesmo resultado quando as amostras são coletadas no mesmo ponto e sobre as mesmas condições de amostragem, né? Então, a gente trabalha bem aberto quanto a isso, para que receber essas amostras de vocês e realizar esses estudos quando a gente observa algum ponto discrepante que pode estar sendo ocasionado por alguma interferência química ou instrumental, tá bem? Então, por fim, esses seriam os, os pontos a serem repassados para vocês, né? Quando a gente fala de interferente químico e instrumental. A gente agradece pela presença de todos até então. São exatamente 11h30 e isso. E agora a gente vai dar andamento então e responder algumas perguntas que já estão no chat, de acordo com a Marcela. Então a gente vai se organizar aqui. Qualquer coisa, podem continuar perguntando ali e a gente vai selecionando aqui, tá bem? Então a gente vai falar a pergunta e o nome da pessoa, pode ser? Pode ser só a pergunta, né? Então, pra gente. Então, vamos lá. Deixa eu ver as perguntas aqui que tinha lá no comecinho. Só um minutinho. Não, eu vou deixar assim, que ele pode me ajudar a responder. Ali teve a pergunta, né, sobre interferentes. O kit geralmente contempla alguma metodologia para a remoção deles ou geralmente eu preciso de um coleta da amostra? Geralmente, como a gente falou durante a apresentação, não precisa né, muitas vezes não vai adiantar fazer uma recoleta, porque a característica daquela matriz, o interferente, né? Então é melhor a gente tratar, né, nas bulas, a gente já traz muitos dos interferentes que podem ter na amostra, e aí é melhor a gente tratar do que recoletar, porque muitas vezes
Se a gente recoletar aquela amostra, vai continuar tendo o interferente, né? Então, é melhor tratar ele. Conseguimos fazer a leitura em qualquer espectro, então a gente precisa fazer uma avaliação do equipamento, né? Mas principalmente o que a gente precisa olhar para ver se eu consigo usar o espectro que eu tenho no laboratório hoje para fazer essas análises de kit, né? Se eu tenho comprimento de onda, que aquela análise é feita. Se for um espectrofotômetro, provavelmente sim, porque aí a gente vai poder setar o comprimento de onda que a gente quer utilizar, né? Mas se for um colorímetro, né, ou um fotômetro, aí muitas vezes a gente precisa analisar se aquele equipamento tem um filtro para aquele comprimento de onda. E principalmente se tem o compartimento para cubetas de 16 milímetros. Né? Lembrando que para laboratórios que são acreditados pelo Inmetro, o próprio laboratório tem que fazer a própria construção de curva. Né? Mas, se for um laboratório que faz o automonitoramento, a Umbel te manda as curvas de calibração para alguns modelos de espectrofotômetro. Aí, se o seu espectrofotômetro for daquele modelo, pode utilizar a curva bem identificada. E se o modelo for diferente, né, a gente está fazendo estudos para ampliar os modelos de equipamentos que possam ser utilizados com as curvas que a gente envia direto no certificado, porque a gente sabe, né, pessoal que faz automonitoramento nem sempre tem todo o material necessário para construir curva de calibração, né? E aí, pensando em facilitar a vida do pessoal, a gente está buscando aumentar aí essa gama de equipamentos. Mas se o equipamento não estiver dentro da lista, precisa construir a curva de calibração. Tá? Então, só precisa olhar se tem o comprimento de onda da análise e se tem o compartimento para cubetas cilíndricas, né? Existe diferença entre preparar a curva utilizando água deionizada ou destilada? Aí vai depender muito até da água da rede, né, da qualidade da água da rede que está sendo utilizada. Né? Então, para saber se tem diferença ou não, a gente tem que fazer aquele ensaio que a Bruna comentou de branco, né? Porque aí, utilizando a água naquela análise, a gente quantifica e vê se ela tem algum interferente ou não. E isso é muito comum. Né? Então, aqui em Blumenau, por exemplo, a gente tem as épocas de enchentes, né? Que aí a qualidade da água da rede acaba sendo impactada. E aí a gente precisa aumentar a purificação da água, né? Para a gente não ter interferentes analíticos provenientes da própria água. Né? Então, isso é muito importante a gente avaliar os brancos e ver se vai fazer diferença ou não. Utilizar água deionizada, água destilada, água da osmose, água tipo 1. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento de branco. Kits para alimentos a gente não trabalha, a gente trabalha só com os nossos kits são focados, né, em águas e efluentes. Então, para alimentos, a gente não tem nenhum estudo para a utilização dos nossos kits. Deixa eu ver o que mais tem de perguntas aqui. Tinha uma pergunta de MRC, né? Então, se a gente precisa utilizar MRC ou MR, para curva de calibração, para construção de curva, a gente precisa utilizar MRC. No caso da DQO, a gente tem tanto o reagente sólido, que a gente pode comprar MRC e preparar as diluições, como também existem MRCs em solução já, né, que acabam facilitando na diluição e não tem que pesar, né, então acaba ajudando, mas pode usar tanto o sólido quanto o líquido. Para fortificar a amostra, aí não precisa ser MRC, pode ser MR, né? Mas não pode ser só qualquer reagente e fazer a fortificação. Precisa ser pelo menos um MR para fazer esse controle. Temos mais perguntas? Deixa eu ver se ficou alguma aqui no final. O pessoal perguntou de novo, né? Então, eu falei bem no comecinho, pode ser que não estava todo mundo aqui. Então, todo o material, a gravação do webinar, os slides e o certificado vão ser enviados por e-mail, tá? Na semana que vem, o pessoal vai mandar um e-mail, então, com essa documentação. E quem quiser receber o certificado, é só responder esse e-mail com quero certificado e colocar o nome completo que apareça no documento, que aí o pessoal vai responder com o documento, tá?
Ali o pessoal falou sobre a adição de sulfato de prata, né, para eliminar a interferência de cloreto. Então, na própria bula, a gente já fala como que é essa proporção da adição de sulfato de prata. Então, todos os kits analíticos de DQO, eles já vão com uma quantidade de sulfato de prata e já vão com uma quantidade de sulfato de mercúrio também, que acabam ajudando na eliminação da interferência de cloreto. Mas, às vezes, né, se eu tenho uma concentração muito elevada, eu preciso adicionar mais reagente. E aí, para fazer isso, eu não consigo diluir a minha amostra, porque diluir a amostra acaba se tornando bem mais barato, né? Só que às vezes eu tenho uma DQO, por exemplo, muito baixa e eu não consigo diluir mais, né? E aí eu preciso então adicionar mais sulfato de prata para eliminar esse cloreto. E aí o passo a passo tem na bula descrita no nosso kit, mas nada mais é, né? A gente precisa quantificar cloretos para saber a concentração que eu tenho na minha amostra, para saber o quanto de sulfato de prata eu preciso adicionar, né? Então, até porque sulfato de prata não é barato e agora com o aumento da prata tá um absurdo o valor desse reagente. Então, vamos economizar, né? E para economizar, então a gente precisa quantificar. E aí tem a estequiometria, né? De quanto que eu tenho que adicionar de sulfato de prata para reagir com aquele cloreto. Aí ele vai precipitar. Eu posso filtrar a minha amostra depois ou deixar decantar aquele precipitado. E aí fazer o ensaio só com o sobrenadante. Com mais alguma pergunta? Cris Doine ali, moço. Estamos com interferência de matéria orgânica para análise de cloro livre. Falso positivo. Tem alguma experiência com matéria orgânica para cloro livre? De cabeça, um tratamento para cloro livre. Diferente. Não, mas a análise é de cloro livre. Tem matéria orgânica, né? E está querendo quantificar cloro livre, pelo que eu entendi. Ai, aí é falso positivo. E diluindo a amostra, vocês conseguem. O que daria de fazer para tentar entender qual que é a grandeza dessa interferência é aerar a amostra e fazer uma quantificação inversa, né? Tirar o cloreto, fazer da amostra normal, quantificar o cloreto mais a matéria orgânica e depois aerar a amostra para tirar o cloro, né? E analisar de novo, porque aí o que ficar, né, vai ser só o que está sendo quantificado por causa da matéria orgânica. É uma estratégia para tentar entender como está sendo essa interferência da matéria orgânica, porque cloro livre dá de diluir também a amostra, mas não é tão aplicado, né, a diluição para esse ensaio, justamente porque essa diluição pode acabar eliminando o cloro, né? Então, eu acho que cloro é danado. Esses dias eu estava vendo até uma postagem no próprio cloro é interferente da análise de cloro. Como assim? Né? Então, e quando a gente adiciona, quando a amostra tem muito cloro, a reação vai ficar rosa e em alguns segundos ela já vai ficar incolor por causa da concentração excessiva de cloro. Então, aí também já é um problema, né? Então, cloro tem essas peculiaridades. Consegue enviar uma planilha de fortificação da DQO para. Sim, pode pedir essa planilha. A gente tem uma planilha padrão de como fortificar a amostra e a gente pode compartilhar, não tem problema. A gente pede para o pessoal enviar junto O junto com o certificado. material. Isso. Microfone. Vai dar. Se quiser falar, o meu áudio, meu microfone está ligado aqui. Cloreto pode atrapalhar na análise de ferro? Olha, eu não tenho essa vivência tão grande. Tu tem especificamente? Sim, ele pode. Deixa eu... Oi, Mirella. Então, o cloreto pode atrapalhar na análise de ferro, sim, tá? Ele é um interferente negativo, ou seja, ele vai puxar a tua concentração de ferro para baixo, porque o cloreto ele vai fazer
a ligação preferencial gerando o subproduto cloreto férrico, né? Então, vai formar um precipitado ali, quando a gente vai para análise na digestão da amostra. Então, ele pode sim gerar um resultado menor do que tu deveria ter naquela amostra, tá? Então, o indicado seria tentar trabalhar primeiro com diluição, para tentar diminuir essa concentração de cloreto se ela não for muito excessiva, tá bem? Com relação aos surfactantes, além da diluição, às vezes a gente trabalha com centrifugação da cubeta, né? Então, a gente dilui a amostra, né? E se a gente não consegue diluir, na hora que a gente está esperando o tempo de reação, se eu ainda tenho muita bolha, né, dentro da cubeta, eu consigo centrifugar ela e depois fazer a leitura. Aí, mas são as duas práticas mais comuns no laboratório, tá? Ou até o calor, né? Então, essa não é uma. Aqui já é aquela dica de pessoal, macaco velho de laboratório, né? Para estourar bolha, o calor da mão ajuda também a estourar bolhas quando a gente tem na parte inferior, né? Então, a gente, enquanto está esperando ali, a gente coloca a cubeta na mão, né? Indo contra o que a gente falou de segurar a cubeta lá em cima, né? Mas nesse caso, utilizando luva, né? A gente segura a cubeta na mão e o calor da mão também ajuda a estourar bolhas. Ou inverter a cubeta e girar ela lentamente para essas bolhas irem subindo. Então, isso acaba ajudando também. Aqui tem uma pergunta sobre mais chances de perder o valor exato da amostra. Existe alguma correção a ser feita ao cloro livre? Do cloro, tem alguma. Eu desconheço. Essa do cloro a gente desconhece. Esse é um pouquinho mais chatinho mesmo, por ele ser volátil, a gente não consegue manipular muito a amostra, né? Então, a gente vai ter que fazer a diluição para tentar eliminar o interferente, mas fora isso, até por ser uma análise de campo, né, a gente não tem muito o que fazer no campo, né? E aí complica um pouquinho as tratativas, né, para eliminar esses interferentes. Aí tem, claro, se a gente está utilizando uma faixa baixa, tentar utilizar a faixa alta, né? Existem faixas diferentes do kit, então utilizando uma faixa alta, às vezes a gente consegue trabalhar um pouco esses interferentes, mas fora isso é difícil dizer. Repetir sobre o certificado, então tá, de novo sobre o certificado, e segunda-feira a gente vai mandar um e-mail com todo o material do curso e os certificados, quem quiser receber, é só responder esse e-mail pedindo o certificado com o nome completo que quer que apareça no documento para que ele saia corretamente. Tá? Então é só isso. Semana que vem, o pessoal entra em contato mandando a gravação e os slides e a planilha de fortificação de amostra. A gente vai vai pedir para o pessoal incluir esse material também. E aí, quem quiser o certificado, é só responder esse e-mail pedindo certificado. O Vitor quer um webinar falando sobre drift. A gente pode pensar, responde na segunda-feira, a gente vai mandar a pesquisa de satisfação junto com o material, e aí vocês podem colocar lá, que aí a gente vai estudando aí os próximos temas dos próximos webinars. Mesmo no método por eletrodo, eu não tenho muito conhecimento pelo método eletrodo. Bruto, tem algum? Para falar sobre amoniacal medido no método de eletrodo, não tem muito conhecimento. Não sei dizer se o cloro interfere ou não, porque a própria agitação faria o cloro sair da amostra, né? Porque eu imagino que a medição utilizando o eletrodo pela avaliação da amoniacal tem que ocorrer em uma agitação.
como o cloro é um componente volátil, eu imagino que essa própria agitação eliminaria esse interferente, a não ser que ele esteja numa concentração muito elevada. Mas daí teria que fazer alguns testes de estudo para ver se talvez lendo o amoniacal no íon seletivo de forma parada, qual é o resultado que se tem, e depois aplicando a rotação para ver essa diferença. Mas se for um cloro em baixa concentração, a própria rotação da amostra ele vai fazer ele volatilizar também. Ou, propriamente dito, tentar deixar o frasco da amostra um pouco aberto antes de fazer a medição do amoniacal, para o cloro tentar volatilizar, né? Seria uma estratégia que daria para utilizar. Mas a gente não tem muito domínio técnico sobre o seletivo aqui na UNB, porque a gente não trabalha muito com essa metodologia em bancada. E aqui a última pergunta, então, para a gente encerrar, é o que pode interferir na análise do branco, né? Como no caso dos surfactantes. Então, na análise do branco, são duas principais causas que podem. Duas não, vou dizer três principais causas que podem trazer interferência. A primeira é a própria qualidade da água, que aí para corrigir a gente precisa ver se os filtros do nosso sistema de purificação estão funcionando corretamente, se eles já não estão saturados, né, e fazer a troca dos filtros. A segunda seria os próprios reagentes utilizados, né? Então, às vezes estão fora da validade, teve uma oxidação, teve algum problema, né, com o próprio reagente utilizado para análise. E a terceira, contaminação do material utilizado para transferência de volume, né? Então, se eu tenho ponteiras contaminadas, pipetas contaminadas, isso pode acabar interferindo na análise do branco também, e a gente precisa rever o nosso processo de lavação de material, né? O material que foi utilizado para fazer no branco não tem diluição, né? Mas principalmente da pipetagem, né? Principalmente alguns laboratórios a gente sabe que faz lavagem de ponteira, né? E aí, se a ponteira não é bem limpa, principalmente no caso de detergentes, que um dos processos de lavação é passar por detergente, se esse detergente da ponteira não é bem enxaguado e retirado, ele vai acabar impactando na análise de branco, né? Então, ao meu ver, são essas três principais fontes aí de interferência que pode fazer com que o branco dê errado. E o e-mail, pessoal, o mesmo e-mail que vocês receberam hoje com o link do webinar, né? O próprio pessoal da Umvelt vai enviar para vocês, né, o e-mail que vocês utilizaram para fazer a inscrição do webinar. Vocês vão receber o e-mail com todo o material e aí é só responder esse e-mail, tá? Então vocês não precisam se preocupar em anotar o e-mail ali, porque o pessoal da Umvelt mesmo vai entrar em contato com vocês e vocês vão receber esse material e aí é responder esse e-mail que eles vão mandar na semana que vem, tá bom? Caso alguém não receba, né, tem que olhar lá no spam para ver se não foi para spam, pode entrar em contato aqui com o número de telefone da Umvelt e que aí eles resolvem para vocês, tá? Mas semana que vem, tá? A gente não promete até amanhã, mas início da semana que vem a gente manda, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês, né? Precisando de ajuda da Umvelt, a gente está à disposição, vocês podem entrar em contato com a gente, né? E nos vemos no próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.